Olá, pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade, a gente vai começar o nosso curso de discursivas para auditor fiscal do trabalho. Esse curso começa antes do edital, naturalmente. Lógico que quando sair o edital, ou pelo menos sair a banca, a gente deve ter alguma reformulação do curso, não é, para tentar fazer o ajuste. Primeiro a gente tem que lembrar por alto, não é, o que aconteceu no último concurso, e já nortear qual vai ser o nosso direcionamento, tá? Principalmente da prática de questões, principalmente das questões mais extensas. Bom, a gente tem várias bancas no jogo, né, pessoal? Eu sempre, às vezes, alunos se antecipam, falam, dessa vez deve ser FGV. Gente, não se sabe nada ainda, até o momento em que eu tô gravando aqui com vocês no curso, para vocês me acompanhem, a gente tá, acho que hoje são 26 de julho, só com 24 de julho, isso. Então, até o presente momento, a gente não tem banca, a gente não tem ainda uma definição muito clara sobre o concurso público, não é? Que bom, é uma das áreas que eu mais gosto, quase eu mais gosto de trabalhar por conta de toda a questão social que envolve essa área, uma área maravilhosa. Não é? É uma área que tem seus problemas, como qualquer área de fiscalização, mas sejam bem-vindos, vamos tentar assim, orientar bem aqui a discursiva para que a gente comece pelo menos de uma forma mais racional possível, tá? Então, independentemente de banca, Sebrasp, FGV, FCC, seja o que for, a gente tem que se enxergar, e hoje está muito claro, gente, como este servidor aqui. Se a gente não conseguir se enxergar como auditor fiscal do trabalho, com esse olhar, não é, a gente não passa no concurso público. É o que eu sempre falo para os meus alunos, estou dando aula também para o pessoal da consultoria da LMG, eu falo, se vocês não se enxergarem como consultores no processo, fica um pouco complicado. Então, quando eu penso nessa situação, eu preciso associar este meu cargo, tá certo? As atribuições, principalmente as atribuições do presente, as atribuições que são mais essenciais para o presente. Então, se eu penso em aspectos bem atuais, não é, relacionados à fiscalização, eu começo pensando em quê? Ora, primeiro, o auditor fiscal do trabalho, o que ele teria de demanda hoje, atualmente pensando? É claro que vem aqueles clássicos, né? Combate ao trabalho análogo ao escravo, tá? Então vou colocar aqui, olha só. Combate, né, ao trabalho análogo ao escravo. É o que foi mais noticiado, vamos dizer assim, tá? E é assim mesmo, tá, gente? Concurso público pega o que está na crista da rampa em relação à discussão. Por exemplo, eu acabei de fazer um vídeo pro pessoal do TJ da Bahia e na prova do TJ da Bahia caiu a indústria cultural por causa da discussão que houve entre a Astrid Fontinelli e a Gabriela Prioli falando sobre São João. Certo? Exatamente o que? São João acontece em peso no Nordeste, não é? E nós estamos no mês de julho, quando eu gravo, e quando aconteceu essa prova, e a banca, aquela banca lá, a Fundação Carlos Chagas, pegou um assunto bem atual e trouxe para a discussão da redação deles. Certo? Que era um assunto clássico da Fundação Carlos Chagas, tá? Então, só lembrando. A questão aqui nossa, no Auditor Fiscal do Trabalho, quando a gente fala assim, combate ao trabalho análogo ao escravo, porque foi muito noticiado. Então, os caras podem trazer? Podem, tá certo? Mas vamos lembrar também que a gente está no momento de muita discussão sobre promoção de igualdade no trabalho, principalmente em relação ao homem e mulher. Então também a gente pode ter temas, né, nesse sentido de combate à discriminação. Combate à discriminação e promoção, né, por outro lado, olha só, promoção da igualdade de oportunidades no trabalho. Se vocês se lembrarem do parecer que caiu em 2013, o terceiro item do parecer falava sobre o aumento das contratações de mulheres para a indústria da construção civil. E qual que era a consequência para, né, para SST, ou seja, para a segurança do trabalho? Então, aquela discussão já trazia essa questão embrionária. E hoje essa discussão é muito mais ampla, tá? Então a gente tem que pensar nessa questão, tá certo, de combate a toda forma de discriminação, principalmente envolvendo gênero.
Outra questão também, né, que faz parte, que pode ser uma questão chamativa, inclusão de pessoas com deficiência. E dá-lhe NRs nessa hora, não é? Então, a inclusão de pessoas com deficiência está muito em alta, muito em alta, tá? Muito em alta. Temos também, né, também bastante chamativo, principalmente aquelas questões setoriais, principalmente no pós-pandemia, que é o trabalho portuário. A pandemia trouxe muitos dissabores para os portos, certo? E o trabalho portuário entrou na mira, não é? Está sempre na mira, mas bastante chamativo agora. A gente tem também, né, que chama atenção para a leitura, também setores como o setor de fabricação, né, de móveis de madeira, né, o setor das madeireiras, certo? Então, muita atenção aqui também, porque é bastante procurado, tá? Questão 6, né, a gente tem o trabalho infantil. Claro, é um clássico, como trabalho análogo ao escravo, precisa ser combatido, certo? Também setorizado aqui, PC do setor de madeira, o setor de transportes, tá, gente? Trabalho em transportes. Por quê? O que está em alta? Pensa. Área de logística. Tudo bem? Além disso, nós temos também, né? Vamos lá. A questão da inserção dos aprendizes. Inserção dos aprendizes. Tudo bem? E a gente tem também a questão do FGTS, a fiscalização do FGTS. Principalmente dos grandes devedores, tá? De aí, exatamente, né, do fundo de garantia. E claro que a gente tem outras questões, por análise de doenças, não é, do trabalho, mecanismos de prevenção, pensar doenças atuais, questão ergonômica por conta do trabalho remoto, tá? Então isso é uma questão interessante também. Essa fiscalização do trabalho remoto, como que isso se dá? Tem que ler sobre isso, não é? A questão, por exemplo, da depressão, né? Porque com o aumento da, gente, sem discriminação, mas com o aumento da presença de mulheres no mercado de trabalho, as mulheres elas têm menos fatores de risco acidentais, assim, por exemplo, como dos homens, né? Porque eu falo, o menino já nasce para o homem morre cedo, não é? Porque se arrisca mais. Mas a mulher ela tem muitas doenças ocupacionais, assim, que são às vezes um pouco mais concentradas no grupo feminino, não é? Que são as doenças do trato mental, não é? Problemas como síndrome de Burnout, não é? Então a questão do assédio, então essas questões também permeiam todo esse conjunto, tá? De fatores. E é claro que aspectos tecnológicos entram, né? A gente tem aí a inteligência artificial comandando, né? Chamando atenção para muita coisa. A gente tem que observar também como que isso se insere nesse mecanismo. O que vai acontecer é que algumas das nossas peças de exercício vão bater sobre esses assuntos, tá? Vão bater sobre alguns desses assuntos aqui, principalmente os que chamam mais atenção, tá bom? Então isso aqui eu trouxe, gente, que é para vocês fazerem uma leitura sobre essas questões. Quem gosta de trabalhar de forma antecipada e faz bem, né, quer entrar nessa área bacana que é a fiscalização do trabalho, precisa estar antenado com essas questões, tá? Porque naturalmente são essas questões que estão lá no Ministério do Trabalho para que os fiscais possam, né, se dedicar aí naturalmente nos seus grupos de fiscalização. Então, o que a gente tem que fazer em muitos casos é ler sobre isso com o máximo de antecedência que a gente puder. É o que dá para fazer para discursiva, certo? Com relação à prova objetiva em si, é que eu sempre falo, né? Cada aluno tem uma estratégia. Mas, perdão, nossa, desculpe. Mas
o que a gente tem que chama muita atenção em relação à prova objetiva. Existem assuntos que você tem que se antecipar. Parte específica, antecipe. Sabe por quê? Porque tem menos questões de bancas. Muita gente fala, você tem que ter o básico pronto. Eu já falo, eu falo de coração para vocês, muita experiência de muitos anos. Olha, o básico, português, direito administrativo, direito constitucional, assim que definir a banca, se tiver um bom professor da sua confiança, o professor vai bater em cima daquilo que cai. Vai bater em cima daquilo que cai. E aí é só prestar atenção naquilo que cai, que você vai ter um bom índice de acertos. Em compensação, existem assuntos que você não tem tantas questões assim, então você tem que estudar a teoria em torno daquela questão, porque é base discursiva, tá? Por exemplo, economia do trabalho. Quantas questões você tem prontas por banca, estrategicamente por banca sobre economia do trabalho? Quase nada. Então você precisa estudar e precisa atualizar esse assunto, principalmente, né, com estudos mais recentes. Por quê? Porque muito do que a gente citou vai bater em cima dessa questão, tá? Tudo bem? Certinho? Então é isso, pessoal. Eu falei em tecnologia, por exemplo, a questão da fiscalização na área rural, né? Hoje você tem menos força de trabalho na área rural contra o setor de monocultura, em função de tecnologia, por exemplo. Então a gente tem que ver essas questões todas associadas, tá? O risco, por exemplo, né, trabalhista, importação de muito pesticida, muito agrotóxico para o país, como que isso fica a situação do trabalhador. Então você tem que estar antenado dessas questões, tá? Então citei aqui mais um para tirar o 10º item. Perfeito? Bom, então isso eu falei em termos de conteúdo. O que pode acontecer em termos de conteúdo? Agora, em termos de estrutura. Pessoal, a estrutura, né, aqui vocês vão ver, eu vou falar sobre estruturas discursivas independentemente de assunto, tá? Vocês não falam, mas tem assunto aqui que não é da minha área. Não é isso. É porque a estrutura das questões mais curtas, ou mesmo da dissertação, é uma estrutura muito tranquila de ser desenvolvida. Tão tranquila que, olha só, tem resultado aqui, eu até colei para vocês, né, do concurso passado na dissertação, de aluno que tirou total em todos os itens. Né? E olha que foi uma prova, a prova de 2013 foi uma prova de notas baixíssimas. Tá? Então tem aqui, tem resultado. Exatamente nesse sentido, tá? Aqui é a redação. Você vai ver que é uma estrutura simples. Porém, eu tenho que trazer para você todo um cabedal, né, de situações de armação que a banca possa apresentar, tá? Dependendo do estilo de escrita. Então ela pode te apresentar, por exemplo, ela pode trazer um tema em que o caso tem uma pegadinha na hora da banca questionar alguma questão, você tem que ficar atento, porque isso depende de banca. Por exemplo, a FGV é uma banca danada para poder montar esse tipo de situação. Como você vai estruturar o próprio desenho da sua discursiva. A gente precisa observar, porque isso muda de uma banca para outra. A gente vai falar sobre isso aqui, qual que é o melhor caminho para a gente ir treinando de uma forma uniforme para todas. O que eu não posso fazer de jeito nenhum, né? Porque tal banca não me permite fazer. O que eu preciso fazer, que às vezes não é explicado, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, né? Que é boazinha para montar questões, mas é chatinha para corrigir. Né? Então, se tem número, tem data, ela exige que você traga aquilo para o texto. Então, tem umas questões assim, que são muito específicas. E que às vezes o aluno não traz, o aluno fica com metade da nota, ou a banca simplesmente dá 0, mesmo a questão estando parcialmente correta. Então, a gente tem que fugir dessas ciladas e ter esse aviso de forma antecipada, tá? Em relação ao parecer, aqui eu trouxe para vocês, né, um modelinho. Tem aqui embaixo também, né, eu trouxe a imagem da tragédia do que aconteceu no parecer no passado, né? Por que as pessoas se deram mal, conforme eu expliquei. Trouxe aqui o que seria ideal para fazer. Só que aqui, à medida que eu for comentando esta peça, né, que a gente adaptou, eu vou falar sobre outras possibilidades de montagem também, tá? Que são muito bem-vindas, dão super certo. E aí, para ter o mesmo efeito, por exemplo, houve uma prova parecida com a de vocês que foi para o oficial da ABIN, né? E meus alunos tiraram notas altas também naquela prova. E eu vou explicar do mesmo jeito, o mesmo tratamento.
como que vocês podem fazer. É claro que mas se mudar de banca, professora, é a mesma história. Não precisa se preocupar. Em relação ao parecer, não precisa se preocupar. O que o parecer vai te fazer é te colocar no lugar, tá certo? No lugar da fiscalização. Que é aquilo que eu falei, é o olhar de fiscal. Você tem que entender o que você está lendo, né? E por que, que você está lendo e como você deve proceder. Então é isso que vocês vão ganhar aqui comigo. É essa maturidade, né? Esse olhar técnico para você produzir prova discursiva como se você fosse auditor fiscal. É o caminho para aprovação, tá? Não tem outra coisa não, tá bom? Beijo grande para vocês, a gente se encontra, eu vou seguindo então para a aula. A gente começa primeiro com as questões de situação, problema ou estudo de casos tradicionais que qualquer prova vai te cobrar. Depois vamos entrar no parecer, porque se eventualmente a banca pedir parecer, a gente já tá pronto para a briga, tá? Então é isso.